Olá, meu querido amigo, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos encerrar o livro de Mateus, o capítulo 27. Eu estou fazendo essa leitura e meditação na nova tradução da linguagem de hoje, mas antes de nós começarmos, eu já gostaria de pedir para você o like, que você, se não é inscrito, inscreva-se no canal e que você deixe também aqui um comentário, um testemunho, um pedido de oração e eu vou estar orando por você, tá bem? Bom, olha aqui, né? O sepultamento de Jesus está no versículo 57, diz assim, tá? Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria, que é Maria mãe de Jesus, estavam ali, sentadas em frente do túmulo. Então, meus queridos irmãos, você vê aqui a importância que teve a participação de José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era um local para as autoridades, tanto judiciais, juízes, como autoridades religiosas, pessoas que tinham um notório saber e pessoas também que tinham o temor de Deus, pessoas que tinham ali um bom testemunho de pessoas corretas diante de Deus. E José de Arimateia era como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje, era uma Suprema Corte, o Sinédrio. E José de Arimateia era membro dessa Suprema Corte, era membro do Sinédrio. E ele usou ali da autoridade que Deus deu para ele como juiz, como autoridade ali na terra. Ele usou da sua influência, da sua posição para cuidar ali do corpo de Jesus, para levar Jesus para ser sepultado, porque os homens poderiam simplesmente, o intuito deles, né, era jogar o corpo de Jesus de qualquer maneira ali, né, no vale de Rinom, né, Rimon, ou é Rinom? Acho que é Rimon, que era um vale onde se jogavam os mortos, né? Mas a palavra de Deus para se cumprir, né? Jesus foi levado ali por José de Arimateia que enrolou ele num manto de linho. Você vê que foi ali tudo realmente preparado por Deus, tudo com excelência. Ele fez aquilo dali com excelência. Ele não negou que ele, né? Ele não se envergonhou de Jesus, né? Ele foi ali, intercedeu para enterrar Jesus, né? Fazer o sepultamento. E ele colocou ali Jesus num manto de linho branco, né? Preparou o corpo, né? E colocou ali, colocou num túmulo novo numa rocha. Você vê que foi tudo de excelência, foi tudo muito bem preparado. José de Arimateia foi realmente um instrumento de Deus ali. Ele realmente se deixou ser usado, dar testemunho de Jesus. E como nós precisamos, né? Às vezes as pessoas falam de Jesus como se como se ele amasse apenas os pobres. E Jesus realmente fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porém, meus irmãos, como é bom a gente pregar para todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E aqueles que se deixam ser tocados por Deus são uma bênção, se tornam uma bênção. Porque eles podem ajudar em construção de novas igrejas, eles podem ajudar em obras, né, de ação social, né, podem ajudar com doação de Bíblias, podem ajudar financeiramente
para os nossos irmãos que estão aí em África, no mundo árabe, que estão em outras nações. O meu gato tá aparecendo aqui de novo. Todo vídeo ele se aparece aqui. Bom, então, assim, os ricos também temos que orar por eles, artistas, temos que orar pelos artistas, políticos, temos que orar pelos políticos, temos que orar por pessoas de todas as classes sociais, em toda parte da sociedade, porque aonde há treva tem que haver a luz. Não é? Tem que ter ali um servo de Deus, uma pessoa que dá testemunho de Jesus, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem comunhão com Deus e que vai ali, aleluia, né? Naquele ambiente ser o bom perfume de Cristo. O Senhor conta comigo, com você para isso, né? Para onde nós formos, nós levarmos ali, aleluia, a presença do Senhor, né? E que outras pessoas também, professores, juízes, advogados, né? Pedreiros, padeiros, enfim, costureiras, estudantes. Deus quer os seus filhos em todos os locais, nas universidades. Como tá difícil, né? Universidade no Brasil tem sido uma guerra espiritual tão forte porque as universidades têm sido tomadas por ideologias que são totalmente contrárias à Bíblia. Mas temos que orar para que essas pessoas tenham seu coração tocado por Jesus, né? Que todo o domínio das trevas caia por terra nas escolas e universidades e que Deus venha realmente, aleluia, né, levantar servos fiéis em todas as esferas da sociedade, nas forças armadas, não é? Nas polícias, aleluia, em todos os locais, amém? E olha só, continuando, fala assim: a guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso, olha só, nessa versão fala mentiroso, né? Disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então, olha só, né? Ali os sacerdotes, os fariseus, né, foram ali até o governador para pedir que o túmulo de Jesus fosse vigiado. Interessante, meus irmãos, que eu estava aqui pensando, né? Jesus ele ficou 3 dias morto, né? E estava pesquisando, né? O que aconteceu ali no mundo espiritual quando Jesus estava morto. Há uma corrente pentecostal que acredita que durante esses 3 dias Jesus foi até o Hades, que é o lugar dos mortos, que é também conhecido como inferno, né? Alguns traduzem como inferno. E ali Jesus pregou aos espíritos em cadeia. Em 1 Pedro, ele fala sobre isso, que Jesus, que aquele que subiu ao céu também desceu ao mundo dos mortos e pregou aos espíritos em cadeia, levou cativo o cativeiro. Então, os pentecostais acreditam que nesses 3 dias Jesus foi ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Ali ele venceu o diabo e ele proclamou a sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Ali Jesus proclamou a sua vitória. Ele não pregou para aqueles espíritos em cadeia para que eles se arrependessem e fossem salvos. Lá em Hebreus 9:27 fala que após a morte segue-se o juízo. Então, não há, depois da morte, não há mais chance de arrependimento. É por isso que nós temos que ter a nossa vida em dia com Deus. É por isso que nós temos que manter a nossa santidade. Nós nunca sabemos o dia que seremos chamados para a eternidade. E também temos que, aleluia, pregar a palavra. Porque não sabemos, e orar também para que as pessoas se convertam, porque não sabemos quanto tempo de vida essa pessoa tem, quanto tempo de vida o nosso familiar tem, os nossos amigos, né? A gente precisa orar para que as pessoas conheçam Jesus. Amém? Olha só, meus amados irmãos.
E aqui, assim, a outra corrente, né, dos reformados, né, eles creem que Jesus não foi ao Hades, mas que ali como fala em Lucas, né, e isso eu vi o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos falando, que eles creem que Jesus, assim como fala lá, né, no livro de Lucas, que Jesus, quando ele estava ali na cruz, que o ladrão, que é conhecido como o bom ladrão, que ele pede a Jesus, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e ele pede a Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no meu reino, no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então, os reformados, a fé dos reformados, eles acreditam que Jesus ele foi para o paraíso, que Jesus foi para o céu e ali o espírito dele ficou aguardando o momento da ressurreição. Né? Eu vi o Luiz Saião também falando a respeito disso. Bom, os pentecostais creem da maneira que eu te falei, que Jesus foi ao inferno, tomou a chave da morte do inferno, né, e proclamou a sua vitória. E os outros creem que Jesus foi para o paraíso esperando a ressurreição. Aí é uma interpretação, vai de cada um, né? Eu ainda não, eu preciso me aprofundar mais e orar mais sobre isso para eu aprendi na Assembleia, né? A minha fé era essa, de que Jesus realmente tinha ido ao inferno. Mas é preciso entender mais e orar mais sobre isso, porque são interpretações teológicas. Amém? Então, aqui, ó. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. E tudo isso é para a glória de Deus, não é, meus irmãos? É para testemunhar que verdadeiramente Jesus, ele morreu. Aleluia, que ele morreu e ressuscitou. Que Jesus verdadeiramente, aleluia, ali na cruz, ele se sacrificou por amor a nós. E como isso é maravilhoso. Deus usa tudo para a sua glória. E também os reformados, eles creem nisso, né? Que essa palavra de que Jesus, enquanto Jesus estava morto, ele foi sepultado. Eles entendem assim, que fala do sepultamento de Jesus e não que Jesus desceu ao mundo dos mortos, ao Hades. Amém? Mas que você fique com essa palavra, que você ore mais, que você pesquise mais, leia o capítulo, faça a sua leitura, Deus vai falar coisas novas com você. Nunca deixe de ler a palavra. Deixe aqui o seu comentário, curta, se não é inscrito, inscreva-se. Se quiser deixar um pedido de oração, vou estar orando por você. A paz do Senhor Jesus Cristo.